Você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. Meu nome é Denilson Maciel e estamos começando a partir de agora o primeiro episódio da série Quem Pensa Enriquece. É o comentário deste livro, cujo autor é Napoleão Hill. Eu quero, antes de desenvolver este comentário, agradecer de coração a Neuza Irano e o seu esposo Emílio Irano, este casal lá de São Paulo, da capital paulista, que são os meus líderes na empresa Amway. E também o Marco Antônio, que também é o nosso líder, tanto meu como da Neuza e do Emílio. Marco Antônio e a Neuza, eles são os responsáveis por me incentivar a continuar lendo livros, a fazendo comentário e, por incrível que pareça, colocando aqui no YouTube. Eu já faço parte da Escola de Líderes, que é uma espécie de mastermind dentro da nossa organização. Marco Antônio e Neuza Irano com o Emílio, minha gratidão a vocês. Muito bem, este vídeo não é um vídeo qualquer. Eu quero convidar você para um comprometimento que você leve a sério, é isso que eu quero dizer, até porque esse assunto ele é bastante delicado. Napoleão Hill passou mais de 20 anos para produzir esse material. É uma riqueza muito grande. Muitas pessoas que leram este livro, aliás, milhares e milhões de pessoas que leram esse livro ao redor do mundo, são mais de 100 milhões de cópias reproduzidas e vendidas. Depois da Bíblia, ele é o 10º livro mais lido e mais vendido no mundo atual hoje. E no mundo do empreendedorismo, ele é considerado como a Bíblia. Tem centenas, e por que não dizer milhares de livros na área aí do desenvolvimento humano, da desenvolvimento de mentalidade, de comportamentos, enfim, mas ele é considerado como a Bíblia do empreendedorismo. Então vem comigo para esta série maravilhosa, são 15 aulas ou 15 episódios da série Quem Pensa Enriquece. Quero adiantar para você que serão vídeos que provavelmente serão mais de 15 minutos, né? Então, se de repente você gosta de vídeo muito curto, que encontram aí nos Reels da vida, Stories e outros lugares aí da internet, então realmente você terá algumas dificuldades, porque aqui, para você poder absorver, principalmente a minha ideia, a minha colocação, precisa ficar um pouquinho mais no vídeo. Outro detalhe que eu quero dizer para você é o seguinte: não é a minha proposta ler o livro e pegar aqui os capítulos, até porque eu já li várias vezes este livro. Mas eu não quero assim trabalhar os capítulos de maneira que venha pormenorizar demais, além do limite. E outro detalhe, uma espécie de querer esgotar o assunto, até porque isso é impossível. E mesmo que isso fosse possível, eu não faria. Eu não faria porque eu respeito o autor. Eu respeito o autor, a editora, é um trabalho de mais de 20 anos. E o próprio tema aí, né, ele diz, quem pensa enriquece, ou seja, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ler o livro, você precisa estudar o livro e pegar aqui as ideias que eu estou falando com você e você também tirar aí a sua própria conclusão e aplicar ela na sua vida, que é esta a proposta. Tudo bem? Eu quero começar lendo aqui um texto bíblico, porque eu trabalho com a Bíblia Sagrada. Tá meio judiadinha porque eu leio bastante mesmo, né? O material aqui comigo é usado. Então a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 20, diz assim, 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Veja o versículo 21, de Provérbios 4 e 21. Não as deixes apartar dos teus pensamentos. Não as deixes apartar da tua mente. Algumas versões. Guarda-as no íntimo do teu coração. Bom, então, parabéns ao Napoleão Hill, né, que escreveu esse livro aí, inspiradíssimo,
mas tudo que tem aqui você já viu que eu busquei um apoio nas escrituras sagradas, antes que alguém venha falar aí, o Denilson agora vai falar só sobre materialismo e tal, tá tudo na Bíblia, meu amigo, é só ler, tá? Então, veja bem, e quando ele fala aqui de riqueza, na realidade, não é só riqueza no sentido de dinheiro, tá? Embora o ponto principal é dinheiro mesmo, e eu particularmente vou trabalhar essa linha de interpretação, tá? Mas quando se fala de riqueza aqui, também fala uma riqueza no sentido de, por exemplo, uma vida espiritual bem resolvida, uma vida de mentalidade bem resolvida, emocional, no amor, por que não, né? No relacionamento, na família. Então, de repente, a pessoa diz, eu tendo a minha família bem resolvida, para mim é uma riqueza. Tudo bem, se não tem ainda, a proposta é que se você aplicar a fórmula que tem aqui nesse livro, com certeza você vai desfrutar dessa riqueza. Bom, todo livro você sabe que tem o prefácio, né? No caso aqui do Quem Pensa Enriquece, são várias versões que já foi espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Versões atualizadas, sem tirar o contexto, tá? Sempre respeitando o original, a colocação do autor, mas ela é sempre, às vezes, adaptada a uma palavrinha diferente, às vezes um tópico diferente, mas o que importa é que o conteúdo é o mesmo, tá? Todo livro, ele tem o prefácio. Até as pessoas que fazem o comentário do prefácio, né? Fazem o prefácio dos livros, muda de um para o outro. De repente, essa versão que eu tenha seja uma pessoa que fez o prefácio, de repente o livro que você tem e que você vai adquirir seja outra pessoa, tá? Então a questão do prefácio pode ser que mude. No meu caso aqui, quem fez o prefácio foi o Jamil Albuquerque. Jamil Albuquerque, ele é brasileiro e ele é da região lá de Balneário Camboriú. O Jamil, na verdade, ele conta aqui no prefácio que ele vem de uma família aí de 10 irmãos, e quando ele tinha 14 anos de idade, ele sempre gostou de ler, tinha que trabalhar muito. Ele foi engraxate, ele foi empacotador de supermercado, ele foi também vendedor de picolé e vários outros trabalhos que ele fez na infância. Trabalho duro, mas segundo o Jamil, ele diz que pelo fato de trabalhar muito duro, ou duramente, né, nunca ele perdeu a paixão de ler. Embora não tinha os materiais na época, mas tinha uma biblioteca em sua cidade, provavelmente em Balneário Camboriú, e ele, o que acontece? Ele ia na biblioteca e lá ele via esse livro. Então ele leu muito esse livro, Quem Pensa Enriquece, foi muito interessante. Ele teve a sua vida impactada já na sua infância, principalmente pela frase que tinha no livro que ele lia lá. Diz que na capa tinha escrito: isso daqui é para homens e mulheres indignados ou inconformados com a pobreza. E diz ele que lia e tal, e aplicou isso na sua vida, e a vida do Jamil mudou muitíssimamente. Ele é uma pessoa muito bem sucedida hoje, né, a ponto de o Jamil ser o presidente do Mastermind, representante da Fundação Napoleão Hill no Brasil e nos países da América Latina, os países que falam aí a língua portuguesa. Sensacional, dá para você imaginar, né? Por quantos países esse homem já andou, por quantas pessoas que ele já atendeu, quantas autoridades a nível políticos que eu me refiro, tanto Brasil como outros países. É incrível. E ele coloca uma frase aqui que me chamou bastante atenção no prefácio. Ele diz o seguinte, o Jamil, né? Ele diz: sempre haverá abundância de capital para aqueles que ousam criar planos práticos para usar estes recursos que estão aqui neste livro, tá? Então, é muito interessante. Então, eu convido você para embarcar comigo nesta jornada. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, do autor, né? O autor. O autor é o seguinte, o Napoleão Hill, ele nasceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1883. Então, ele é da região da Virgínia, nos Estados Unidos. Segundo
alguns relatos que eu tenho familiaridade, diz que ele era de uma família realmente pobre, né? Por incrível que pareça, hoje a cidade que o Napoleão Hill nasceu, hoje, atualmente, eu estou gravando esse vídeo dia 29 de dezembro de 2024. Então, hoje, atualmente, a cidade que o Napoleão Hill nasceu tem cerca de 2.700 habitantes, para você ter uma ideia. Dá para você imaginar, há mais de 100 anos atrás, como que era essa cidade. Então, era um local muito pobre. Ele morava em uma casa, uma cabana, que é conhecida nos Estados Unidos, de apenas um cômodo. E logo na sua infância, quando criança, ele perdeu a sua mãe. A sua mãe veio a falecer, ele ficou muito triste. Há quem diga que Napoleão Hill ficou revoltado, assim, com a vida, triste, abatido. Não era só ele tinha mais irmãos, né? E nessa situação toda, claro, ele perdeu a mãe. E o pai dele casou de novo. No segundo casamento do seu pai, né, a madrasta foi recebida não benquista no primeiro momento, né? Porque ele se preparou juntamente com seu irmão para realmente fazer com que ela sofresse, porque eles não estavam assim de bom grado com aquela nova pessoa que viria para a família. E o pai sabia disso, então ele orientou a então esposa e disse: olha, tome cuidado com esse menino, vamos ter paciência com ele, enfim, porque certamente ele tem um gênero ruim, alguma coisa do tipo. Ele é ruim demais. Tem várias histórias nesse sentido que contam aí sobre o Napoleão Hill. Mas é interessante que essa mulher foi um divisor de água na vida do Napoleão. Ela não aceitou no primeiro momento essa ideia, mas ela ressignificou. Ela foi até ele e disse: olha, eu vejo que você, Napoleão, você é a pessoa mais inteligente entre todos os meninos. Você se destaca, você é inteligente demais, você é uma pessoa diferenciada. E a partir daí, então você percebe, né, que as coisas mudaram. Esse relacionamento daquele menino de apenas aí 10 anos de idade com a nova mãe, né, a madrasta, aquela pessoa que veio para cuidar dele. E essa mulher, ela incentivou muito ele, tanto no estudo, no trabalho e depois aí para ele se desenvolver como profissional. Bom, o que se sabe, o que pelo menos eu tenho e que posso comentar aqui, tem vários outros pontos aí que são abordados com relação à vida do Napoleão Hill nos seus primeiros anos de vida. Mas o que eu queria mesmo colocar aqui é que ele tinha uma paixão já desde cedo por escrever. Então, ler e escrever, mesmo, apesar da pobreza, né? Então, ele tinha esse desejo de escrever. E podemos entender que a mãe deu esse incentivo para ele, né? Tanto é que um dos empregos que ele adquiriu no primeiro momento foi ele ser repórter de uma das revistas ali regionais. Então ele começou a atuar, uma espécie de repórter, de jornalista, mas ele tinha no coração um propósito definido. Qual que era o propósito dele? Ele queria ser advogado, ele queria estudar na área do direito. E as ações dele, profissionalmente, ela pendia mais para esse lado também. Resolver uma questão, resolver problemas, tal. Então ele tinha esse lado. Mas para que ele fosse um advogado, ele teria que fazer uma faculdade. Então, como ele não tinha dinheiro, não tinha condições, aquela porta que se abriu de ser um redator aí de uma revista, fazer entrevista com pessoas importantes, a ideia dele é que ele iria adquirir um dinheiro para pagar a sua faculdade. Bom, então eu quero até ler aqui as palavras dele, né, do próprio Napoleão, porque isso é importante. No capítulo 1, ele quando fala aqui o segredo do sucesso, ele vai comentar sobre um segredo, ele mesmo falando, ele diz o seguinte: em todos os capítulos deste livro é mencionado o segredo. Então ele vai falar de um segredo aqui, que é o segredo para ganhar dinheiro, que fez a fortuna de homens excepcionalmente ricos, e diz ele que ele analisou. Então, o que acontece? O Napoleão Hill, na sua trajetória, em 1908, lembrando que ele nasceu em 1883, então em 1908, ele já nessa função que ele vinha desenvolvendo, de trabalhar ali como repórter de revista, ele teve a oportunidade de fazer um trabalho para o Bob Taylor. Bob Taylor, na verdade, já era um empresário assim bem
renomado na área da comunicação, tinha uma revista por nome de Magazine, e esse homem chamado Bob Taylor, na verdade, era um senador, né, nos Estados Unidos, era uma pessoa assim importante. Então você vê que aí já deu um salto no trabalho do Napoleão. O que que acontece? Ele passou então a fazer um trabalho um pouquinho mais, mais de precisão, ou seja, ele começou a atuar, a entrevistar os homens mais ricos daquela época da sociedade dos Estados Unidos, os milionários, e contar a história deles. Então era entrevistar e contar a história. E numa dessas questões aí, o próprio Taylor, porque ele tinha condições, né? Ele era um senador, uma pessoa de influência, ele então preparou que o Napoleão Hill fosse entrevistar um dos homens mais ricos da época, daquele momento. Se fosse hoje, um homem que tinha aí sua fortuna de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, que era o Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, comparando com, por exemplo, hoje, na data que eu estou gravando, Elon Musk e outros homens aí, seria mais ou menos essa magnitude, né? Então, veja aonde que o Napoleão vai chegar para fazer uma entrevista. Então foi tudo preparado. O Andrew Carnegie era então o homem mais rico do mundo da época, tinha já mais de 70 anos e aquele jovem de apenas aí 24, 25 anos foi até a sua casa. Bom, foi preparado tudo, você sabe que quando vai o jornalista, uma pessoa, então tem todo um trabalho previamente sendo feito, tem uma equipe, enfim, então tinha lá já os horários estabelecidos, uma entrevista de 3 horas para poder então o Napoleão extrair informações ali para depois colocar na revista, enfim. Bom, chegando lá, claro que essa entrevista que seria para ser de 3 horas durou 3 dias e 3 noites. O que acontece é que o Andrew Carnegie gostou da sabedoria do Napoleão, quando ele se apresentou, o que ele estava ali com propósito, enfim, e ele ficou admirado com a sabedoria desse rapaz. E foi quando ele propôs para ele o seguinte: olha, qual que é o seu propósito final? Ele disse: bom, eu quero ganhar dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro para me pagar a minha faculdade. Então, o Andrew Carnegie propôs para ele o seguinte: você sabia que no mundo hoje não tem uma filosofia de sucesso? Não tem filosofia, um nome diferente ali para o Napoleão. Não tem uma ciência do sucesso, não tem uma fórmula. E o trabalho que você está fazendo é muito interessante, que você pode ser o cara que vai desenvolver essa fórmula. Então eu vou propor para você, você veio me entrevistar, eu vou propor para você, de você entrevistar aí pelo menos mais de 20 mil pessoas. Você vai entrevistar os milionários, pessoas bem-sucedidas na vida, não só entrevistar, mas você vai procurar descobrir o que tem de em comum um com o outro, e você vai também entrevistar as pessoas que não são bem-sucedidas, né? O que eles fazem? Para que você, depois, no final, desenvolva uma fórmula, ou seja, uma ciência, um segredo, que é o que tem nesse livro aqui, tá? E ele fez essa proposta para o Napoleão e disse para ele: só que é o seguinte, você não vai conseguir fazer isso com menos de 20 anos, né? Isso vai durar uns 25 anos mais ou menos, esse é seu trabalho. Eu vou fazer um trabalho junto com você, eu vou preparar o caminho, eu vou preparar as pessoas para que você, principalmente os milionários, enfim, para que você possa chegar até essas pessoas, te ajudar com passagem, com despesa, enfim, porém não vou te pagar salário. Você mesmo vai fazer sem ser remunerado. Agora, uma coisa eu te garanto: quando você terminar, você vai ter essa fórmula na mão, que é como se ele dissesse: tudo que você precisar em termos de dinheiro, depois disso feito, vai estar nas tuas mãos. Bom, depois feito isso, Napoleão pensou, segundo o relato aqui, está até aqui no livro escrito,
Diz que Hill levou 29 segundos para aceitar a proposta de Carnegie. Então, mais tarde, Carnegie, né, disse a ele que se tivesse demorado mais de 60 segundos para tomar a decisão, ele teria retirado a proposta. Veja bem. Então, aqui eu já tenho o primeiro insight neste episódio para comentar com você. Então, desde cedo, o que a gente tem? Nós temos uma pessoa que, por ironia do destino, aconteceu, ficou sem mãe, nasceu numa família pobre, mas tinha um propósito, tinha um projeto, tinha um pensamento de ser alguém na vida. E quando tudo isso chegou, então quando a pessoa tem, por isso que ele coloca, quem pensa enriquece. Então quando isso se culminou com a oportunidade que chegou para ele, ele também viu que a oportunidade chegou, ele não demorou para tomar a decisão foi rápida. Né? Ele não procrastinou, ele não deixou para depois. Aliás, não podia passar de 1 minuto. Né? Então, a gente já percebe que hoje em dia tem muitas pessoas que atrasam o seu projeto na vida, deixam de desfrutar de algumas coisas porque ele fica procrastinando, demora tanto para tomar uma atitude, tomar uma decisão. E a decisão para o sucesso é uma decisão rápida. Diz aqui que Napoleão tomou a decisão com apenas 30 segundos. Bom, então, como eu disse, ele começou a trabalhar, então, entrevistar essas pessoas, enfim, e concluiu o trabalho depois, com 25 anos de história, e lançou vários materiais. Lançou primeiro A Lei do Triunfo, e depois veio este livro, que é Quem Pensa Enriquece, e tem vários outros, que são toda autoria do Napoleão Hill, por exemplo, Quem Vende Enriquece, Quem Aprende Enriquece, tudo nessa linha. E aqui entre nós, ficou também milionário, e além de milionário, ele tem feito muitos e muitos e muitos milionários ao redor do mundo. Acredite, eu estou aqui falando com segurança, eu não viria aqui na internet para compor um grupo de outras pessoas que falam um monte de situações sem saber das coisas. Eu pesquisei, fui a fundo, é fato, é real. Através deste livro aqui, são milhares e milhares de milionários que já estão sendo feitos ao redor do mundo. Simplesmente incrível. Agora, ele fala de um segredo, como eu comecei a mostrar aqui. Ele fala de um segredo. Ele diz que só na introdução aqui, este segredo aparece mais de 30 vezes. No decorrer do livro, este segredo aparece mais de 100 vezes. Simplesmente incrível. Eu não vou falar para você qual que é o segredo, tá? Eu não vou falar para você qual que é o segredo. Eu, particularmente, acho que eu já tive a ideia de qual que é o segredo aqui. Mas ele diz aqui que, por exemplo, tá aqui, ó. Este livro contém o segredo de Carnegie, um segredo testado por milhares, agora milhões, de pessoas que quase todas as condições de vida. Foi ideia de Carnegie que essa fórmula mágica que deu a ele estupenda fortuna fosse colocada ao alcance de todas as pessoas para que todos pudessem ter uma facilidade, né, para desenvolver riqueza na vida. A esperança dele era que eu testasse e demonstrasse a solidez da fórmula. Então, por isso que ele demorou tantos anos para que isso fosse colocado em prática. Ele acreditava que a fórmula Carnegie, né, deveria ser ensinada em todas as escolas públicas. Imagine se essa fórmula que tem nesse livro, ou o que eu estou falando aqui, fosse colocado nas escolas. Como que isso revolucionaria todo o sistema educacional? Teríamos menos nações pobres, enfim. Bom, então o segredo foi passado a milhares de homens e mulheres que o usaram em seu benefício próprio. Tem aqui a história de um clérigo que usou o segredo com tanta eficiência que assegurou um rendimento de mais de $75 mil. E depois, se fosse hoje, $1,5 milhão aí em um espaço curto de tempo. Clérigo, você já sabe, é um pastor que está cuidando de uma igreja pobre, que o negócio não vai, e ele, por incrível que pareça, colocou isso em ação e deu certo, né? Então, o segredo é mencionado não menos que uma centena de vezes aqui. Eu coloquei alguns pontos aqui,
Se você estiver preparado, olha que interessante aqui, se você estiver pronto para colocá-lo em uso, vai reconhecer esse segredo ao menos uma vez em cada capítulo. Então a ideia aqui é o seguinte, é por isso que eu falei, tem que ter comprometimento para estudar esse livro, para meditar, investir tempo, tomar tempo com esse assunto, porque esse segredo está nas páginas. Quando você estiver pronto, esse segredo vai saltar para você. E saltando para você, basta você colocar em prática que você vai ser o próximo milionário da tua família. Muito bem. Agora, se você já ficou desanimado com isso, que o segredo não está exposto, meus pêsames. Esse segredo foi usado extensivamente pelo presidente dos Estados Unidos, Wilson, durante a Primeira Guerra Mundial, por Roosevelt, por várias outras pessoas aqui. Olha, são inúmeras as pessoas de peso, de nome, que usaram esse segredo e tiveram sucesso. Uma coisa peculiar desse segredo é que aqueles que o adquirem e o usam, saltam para o sucesso literalmente, é fato. Se você descobrir qual que é o segredo que está aqui, colocar ele em prática, a promessa aqui é que a sua vida vai realmente ter uma mudança aí de 180 graus. Com toda a certeza. Mudança é sucesso real, literalmente. Porém, como é apontado com frequência neste livro, não é de graça. Não fica triste, tá? Não é de graça. Também não precisa pagar com dinheiro, mas ele tem um esforço. E o esforço aqui nada mais é do que pense. Você tem que pensar, tá? É por isso que na abertura do vídeo eu fiz questão de colocar o seguinte: você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. Só tem, aliás, eu diria que só tem uma coisa que você consegue controlar na vida, são os seus próprios pensamentos. Tá no texto bíblico que eu acabei de ler, depois você vai procurar lá em Provérbios 4, 20 e 21. Guarda os teus pensamentos, porque é os teus pensamentos que fazem com que a tua vida interna seja cheia de algo aí extraordinário, inclusive o teu coração, de emoção. E o que tem dentro do seu coração, disse Jesus, aquilo que a boca fala é aquilo que o coração está cheio. Então nada acontece sem que antes passe pela mentalidade. Bom, é isso daí. Quem pensa, enriquece. Muito bem. Então, outra peculiaridade aqui, aliás, você não consegue adquirir isso com dinheiro. Não é de graça, mas você não adquire com dinheiro. Você precisa pagar um preço mais de esforço. O segredo tem um preço, embora esse preço seja muito inferior ao seu valor. Bom, os preços seria basicamente você comprar o livro, você estudar, você fazer parte de um mastermind, você fazer alguns cursos, você participar de alguns seminários, né? Enfim, você sabe o que você pode fazer aí para encontrar esse segredo. O segredo funciona para qualquer um que deseja ou que esteja pronto para ele. Agora tem um detalhe aqui que eu descobri. Aqueles que estão prontos para esse segredo, aqueles que estiverem prontos para receber isso, já tem 50%. Então, se você já está pronto para receber esse segredo, você já tem 50% dele. Só falta o outro 50%. Eu tenho certeza que 50% eu já tenho. Só falta a outra parte, né? Bom, agora eu vou comentar aqui com vocês, por exemplo, tem alguns nomes aí da época do Napoleão Hill, de Andrew Carnegie, como por exemplo o Thomas Edison. Thomas Edison é o inventor da lâmpada, você sabe, né? Aquele homem lá que é famoso pela invenção da lâmpada. Um dos grandes inventores de todos os tempos. É o homem que testou 10 mil vezes para fazer a lâmpada funcionar, né? Tentou uma não dava, outra não dava, mas 10 mil vezes. É o homem que ficou reconhecido pela sua persistência e, consequentemente, ficou milionário. Mas o que está aqui no livro é que tem uma pessoa por nome de Barnes, Barnes. Esse homem, na verdade, ele quis ser sócio de Edison. Ele era um homem pobre, não se vestia bem, e ele colocou na mente e disse: eu vou ser sócio de Thomas Edison. A gente vai ver o que aconteceu na vida desse homem nos próximos capítulos. Eu tenho aqui, eu não vou ler, mas existe aqui, olha, algumas páginas reservadas para grandes nomes de pessoas famosas.
tanto dos Estados Unidos como aqui no Brasil, enfim, pessoas que se tornaram milionários, bilionários, pelo fato de ter aplicado essa fórmula. Entre eles, John Rockefeller, né? Esse é conhecido, o Thomas Edison, como eu disse para vocês, o Taylor, né? O Taylor não, o Ford, Henry Ford também é um deles, e vários outros nomes que eu não vou ficar aqui buscando aqui para você, mas são vários, são inúmeros esses homens aí. Mas eles representam a fração dos norte-americanos, um pequeno número cujas realizações financeiras e outras naturezas provam que aqueles que entendem e usam o segredo de Carnegie, né, o segredo que está aqui nesse livro, alcançam elevadas posições na vida. Quando fala segredo de Carnegie, ou de Carnegie, é porque a primeira pessoa que Napoleão entrevistou, claro que foi o Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie falou, olha, esta é a fórmula. E aí, na medida que ele entrevistou os outros 500 milionários, na mesma linha de Andrew Carnegie, na realidade, tinham algo semelhante. Então, essa é a fórmula de Carnegie. Tudo bem? Então, dizem que com esta obra, Napoleão Hill fez mais milionários que qualquer outra pessoa na história. Já pensou? Com este livro, com esta obra, Napoleão Hill fez mais milionários que qualquer outra pessoa na história. Será que você é o próximo? Depende de você. Pense nisso, tá? Também é possível dizer que Napoleão Hill inspirou mais especialistas em motivação que qualquer outro homem na história. Aliás, quando se fala hoje de coach, de todos esses trabalhos que a internet aqui está cheia, não tem jeito, é muito difícil você comentar sobre alguém que de alguma forma não bebeu da fonte Napoleão Hill. Por exemplo, aqui, olha, nós temos alguns nomes, ó, Mary Kay, quem não conhece, né? A empresa Mary Kay, que é muito famosa, a mulher, ela fez uso disso nas suas trabalho de oratórias, enfim, de desenvolvimento, e essa empresa é muito grande, vários outros, por exemplo, o Steve Jobs, o Anthony Robbins e vários outros. Não dá para mim trazer todos esses aqui no comentário, que é muito curto, o vídeo já está ficando longo, né? Mas vamos que vamos, falei para você que não seria curto esse livro. Lembre-se também, enquanto lê o livro, de que ele lida com fatos, não com ficção. Então aqui é fato, é real, tá? O objetivo é transmitir uma grande verdade universal pela qual você, se estiver pronto, pode aprender o que fazer e como fazer. Você também vai receber o estímulo necessário para começar. Muito bem. Bom, tem um ponto aqui neste livro que eu acho simplesmente incrível. Simplesmente incrível. Deixa eu só ver em que página que eu estou aqui. Tudo começa com uma ideia. Tudo acontece com uma ação. Esse é um insight incrível que eu tenho aqui para comentar com você. Vou repetir, viu? Porque isso aqui é de arrepiar, vou dobrar o papel. Tudo começa com uma ideia. Tudo acontece com uma ação. Com uma palavra final de preparação, posso dar uma rápida sugestão que pode servir de dica sobre o segredo. Você quer saber qual que é o segredo? Olha, de Carnegie. Pode ser reconhecido. É o seguinte: realização e todas as riquezas conquistadas tiveram seu princípio em uma ideia. Se você está pronto para o segredo, já tem a metade dele. Portanto, vai reconhecer a outra metade no momento em que ela aparecer. Meu amigo, essa palavra aí realmente mexeu comigo. Tudo começa com uma ideia. Tudo começa na ideia. Primeiro você pensa, primeiro você analisa, primeiro você se esforça no pensamento, mas depois você parte para a ação, tá? Então, tudo começa com uma ideia, tudo acontece com uma ação. Eu estou finalizando já, se você ficou comigo aqui no vídeo, eu estou caminhando para o final. E nesse final é o seguinte: pensamentos são coisas. O ser humano pode dominar os seus pensamentos e pode mudar-se a si mesmo. Eu disse que só tem uma coisa que você pode dominar, os seus próprios pensamentos, como a Bíblia diz, né? E tem um detalhe: você não consegue mudar outras pessoas sem que você mude você mesmo. Então você é capaz de mudar você mesmo. E você é capaz de controlar os seus próprios pensamentos. Nós nos tornamos aquilo que pensamos com frequência.
Se você pensa que você é pobre, você sempre será pobre. Se você começar a mudar a sua mentalidade como rico, você será rico. Se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você também está certo. Essa frase é de Henry Ford. Muito bem. Para fechar aqui o comentário, eu vou fechar com você, que é o que ele coloca aqui ainda na introdução, porque ele vai falar de 13 princípios, que eu vou deixar o primeiro princípio para trabalhar no próximo vídeo. Então, nesse segredo, nós vamos trabalhar aí, nós teremos 13 princípios pela frente, que nesses princípios, de alguma forma, o segredo está lá. Só que eu não vou falar desse princípio porque o vídeo aqui já está dando 35 minutos. Então é o seguinte, eu vou falar no próximo vídeo do primeiro princípio, que inclusive é o desejo. Porém, tem 4 histórias aqui que me chamam a atenção. A primeira história é história real, tá? Que ele não trabalha aqui com ficção. Chama-se O Inventor e o Vagabundo. Eu vou resumir para você. A questão aqui é o seguinte, o Barnes, na época, queria ser sócio de Thomas Edison, mas ele teve o primeiro desafio da vida. O primeiro desafio dele é o seguinte, ele não tinha nem o dinheiro da passagem para ir aonde estava Thomas Edison. E aí? Mas ele deu a volta por cima, deu um jeito e conseguiu ir até onde estava Thomas Edison. Chegando lá, ele não chegou para pedir emprego, ele disse, eu vim aqui para ser sócio de Thomas Edison. Tá, no primeiro momento ele não foi recebido, até porque ele estava maltrapilho, enfim, mas ele conseguiu entrar na empresa de Thomas Edison e continuou trabalhando. Passou-se os anos e ele diz no relato que nada daquilo acontecer. Parece que ele estava longe de tornar aquilo real. Mas dentro do coração dele e no pensamento dele só tinha uma coisa. Serei sócio de Thomas Edison. Nem que me custe a morte. Nem que eu fique aqui o resto da vida, mas eu serei sócio de Thomas Edison. Veja, o poder do pensamento. Um dado momento, Thomas Edison desenvolveu na sua empresa uma máquina especializada lá como chamado MDE, que é máquina de ditado Edison. Essa máquina, os vendedores que Edison tinha na corporação, na empresa, não se familiarizaram, não gostaram, acharam que aquele produto não ia vender e tal, e foi aonde o Barnes teve a oportunidade. Ele disse, não, eu garanto que eu vendo esse produto. E começou a vender e bateu recorde de vendas e automaticamente se tornou o representante oficial de Thomas Edison em todo o país, nos Estados Unidos na época. Não ainda era o que ele queria, mas já tinha ficado rico, enfim, e depois você sabe, no final das contas, ele se torna realmente sócio de Thomas Edison. Essa é o primeiro relato aqui. O segundo, que eu chamei esses relatos, eu chamei de intensidade nos pensamentos. Então, ele foi muito intenso no seu pensamento, o Barnes, e automaticamente ele ele conseguiu o que ele estava ali com o objetivo. O outro ponto aqui é um título que diz no meu livro, aqui no livro que está nas minhas mãos, 1 metro a 1 metro do ouro. Aqui é o seguinte, a guerra que tem nos pensamentos. Bom, conta-se a história do seguinte, durante os dias da corrida do ouro, Darby foi para o oeste, para o coroado, cavar e enriquecer. Bom, o que acontece? Esse homem chamado Darby, não confunda com o sócio lá do Thomas Edison, né? Que é Darby. Então os nomes são parecidos, né? Nesse caso aqui é o Darby. E ele foi em uma região para cavar minério. É isso que ele foi fazer. Porque há quem diria, você vai lá e tal, e você vai descobrir aonde tem o metal brilhante e você vai ficar rico. E no primeiro momento ele foi mesmo. Aliás, não só uma pessoa, mas foram ali em família. Alguém investiu nesse projeto e realmente eles começaram a cavar e tiraram lá o minério e conseguiram alguns vagões desse minério, começaram a pagar as dívidas e o negócio ficou bom. Então parece que eles acharam mesmo a mina do ouro. E aí eles acharam por bem de investir um pouquinho mais nisso, né, em equipamentos, enfim. Quando eles retornam, começaram a cavar e viram que perderam, como se chama,
Lá no meu estado chama aveia, mas é o veio, né? De que vai ter o ouro. E eles perderam aquilo ali e desanimaram. E desistiram. Pasmem, desistiram. Nessa desistência, viram o sonho deles acabar. Parece que a riqueza estava nas mãos e perderam. Pegaram o maquinário, todos os equipamentos e venderam para uma pessoa que tinha uma loja de produtos usados. E aquela pessoa pegou aquele material e foi em busca de um especialista que entendia do solo, de um engenheiro dessa área. Pagou para essa pessoa para dar algumas diretrizes, ver o que tinha que fazer. Quando esse engenheiro chegou lá, disse: o antigo dono, os antigos perfuradores aqui estavam a 1 metro da onde está aqui a mina. Eles desistiram chegando a 1 metro. É porque eles não persistiram e era nessa linha. Então, como o especialista sabia disso, pronto, aquela pessoa que comprou, o dono daquela loja, ficou milionário. E depois o Darby ficou sabendo disso. Ficou triste, né? Falei, poxa, estava na nossa mão a 1 metro, né? A 1 metro. Isso significa, o insight aqui é o seguinte: para você tomar a decisão para o sucesso tem que ser rápida. Mas para você desistir não pode ser rápido. Tem pessoas que demoram para tomar decisão, mas para desistir, ele desiste muito rápido. Então tem que ser ao contrário. Você tem que tomar decisão rápida de fazer determinada coisa e quando aquilo não está dando certo, tem que demorar para desistir, tá? Porque pode ser que o seu ouro esteja ali, nesse caso, né? Bom, o Darby teve algumas lições. Qual que é a lição que o Darby teve? Falou, bom, eu vou entrar em uma outra área e vou ser persistente. Aí ele se tornou, esse Darby, um vendedor ele se tornou corretor de saúde, né, de seguros de saúde, e aí agora ele aplicava nas suas vendas e ganhou muito dinheiro com isso. E um certo momento, o Darby estava junto com seu tio numa fazenda, então ele estava associando o que ele passou no passado, o que ele enfrentou no passado, perdeu a oportunidade de ser milionário, estava pertinho do ouro, e também fazendo algumas análises. E foi interessante que uma criancinha, uma criança moreninha, veio até o tio dele na fazenda, veio e disse, tio, a minha mãe precisa de 50 centavos. E aquele homem olhou para a criança e disse, não vou dar. E a criança enfrentou aquele senhor e disse, não sai daqui enquanto não receber. E ele se enfureceu, aquele senhor ficou nervoso e falou, essa menina tem que sair daqui, que eu não vou dar. E foi até o encontro da menina. E o Darby estava perto, olhando aquilo. Ele pensou, vai bater na criança. Só que quando aquele senhor foi pro lado da criança, talvez enfurecido, dizendo que não ia dar dinheiro, some daqui, criança, some daqui, vai-se embora. A criança deu um passo à frente e encarou aquele senhor, aquele ancião, e disse, minha mãe terá 50 centavos, custe o que custar. E aquele homem parou, quando ela falou daquele jeito, com o olhinho arregalado para ele colocou a mão no bolso, tirou 50 centavos e entregou para ela. Quando ela pegou, ela saiu olhando para ele e depois foi embora. E ele sentou ali e ficou raciocinando porque aquilo tinha acontecido. Qual que é o insight? Às vezes na vida aparece o fantasma do medo. E você precisa encarar o medo. Aliás, agir antes que o medo chegue. O que fez com uma criancinha, talvez de 6 a 8 anos, vencer um homem parecendo um gigante, vencendo um adulto? Então essa é a lição que fica. Eu coloquei aqui na minha frase de a persistência enfrentando o fantasma do medo. Medo simplesmente é um fantasma. Você só precisa ter medo pelo seguinte, para você ter cuidado com as suas coisas, né? Não se arriscar, enfim, perder a vida. Mas quando é algo que você percebe que é simplesmente um fantasma, vai com medo mesmo, tá? Muito bem. E o Henry Ford, né, eu já falei aqui que ele tem a lição da insistência, a insistência que vence o impossível. Eu não posso parar o vídeo sem falar do Henry Ford mais uma vez. O Henry Ford é o homem, né, que desenvolveu aí o automóvel, enfim, quem não conhece a Ford? Mas no primeiro momento, ou nesses anos aí, na década de 1930, ele desenvolveu aí o motor de 8 válvulas, né? E que não era em um bloco só, né? O motor Ford em 8
de motor Ford, 8 válvulas em um bloco só, e que os engenheiros da época dele disseram que isso era impossível. E ele insistia, dizia, quero que faça. Ah, mas não dá certo. Faça. Faça. É como a ideia do celular. A primeira pessoa que desenvolveu o celular tinha um monte de botão. Depois veio outro e disse, olha, eu quero que tenha só 2 botões nesse negócio. Ah, mas não dá certo. Dá. Aí depois veio só de um botão e hoje nem um botão, né? Então é isso. O milagre acontece quando você realmente é insistente. Então as lições que a gente tem aqui intensidade nos pensamentos. Quem pensa enriquece, mas você tem que é um pensamento com intensidade, né? Não é faz de conta que pensa, né? E saber que no pensamento você também tem a guerra da dúvida. Aquela guerra que vem para dizer, desista, para, você tem que persistir. Persiste, encara esse medo e você vai vencer. Bom, eu encerro por aqui falando da frase bonita, né? A frase muito maravilhosa que eu coloquei aí no título. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Minha pergunta, em que você está pensando? Como que você está pensando? Como o trabalho aqui é para ter uma parte prática, eu vou deixar um desafio para você. Um desafio, um trabalhinho de casa. A partir de agora, olha bem para mim aqui, vou tirar o óculos, olhe para mim. Pense em 6 coisas que se você fizer, a tua vida muda e o sucesso vai chegar para você. 6. Pensou? Bom, você pode pensar depois, né? Assim que você definir esse pensamento, passe a agir na principal dessas 6 coisas, em uma das principais, e faça ela até acontecer. Depois faça as outras e no próximo vídeo a gente comenta. Te espero no próximo vídeo para a gente comentar sobre o primeiro princípio que está aqui. Quem pensa, enriquece. Ah, ficou até aqui? Deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê até o próximo vídeo. Forte abraço.